Salve pessoal! Então, aqui é o Rafael, vocês já sabem disso. Eu vou fazer um vídeo bem rapidinho para vocês de um guia de leitura para o banquete, tá? Então eu vou explicar algumas coisinhas da obra, não vou falar tudo, não vou falar dos argumentos internos, não vou falar da filosofia aplicada na obra, só vou falar das circunstâncias de produção da obra para vocês terem o guia. Se você já leu, pega o livro, vai acompanhando para você ter uma clareza maior do que está escrito. Se você não leu ainda, assiste o vídeo e dá uma espiadinha no livro na sequência para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, tá? Só entenda uma coisa, pessoal, eu quero que vocês peguem o livro lá, deem uma olhada e se concentrem agora na ordem das pessoas que vão aparecendo para vocês terem uma ideia nos nomes, ok? Então vamos lá. Primeiro, qual é o contexto de produção do banquete? O que é o banquete? O banquete é um diálogo produzido na juventude de Platão, e esse diálogo produzido em sua juventude traz algumas características bem curiosas e bem consistentes de todo o processo que leva às produções efetivas da obra platônica. O diálogo em questão ele não é um diálogo solto, ele é produzido dentro de determinadas circunstâncias, ele traz para nós, um conjunto de casos, um conjunto de situações, e essas situações derivam para o diálogo em questão. Como é que funciona isso? O banquete acontece porque o anfitrião da casa, o anfitrião da festa, convida um grupo de amigos, né, para participarem de um festejo, já que ele venceu, já que ele foi o vencedor naquele ano do concurso de retórica. E aí ele convida esse pessoal todo para a casa dele para celebrar. Notem que os participantes diretos do diálogo não são os únicos convidados do banquete, tem uma série de outras pessoas que estão presentes e que estão assistindo a discussão ou que estão simplesmente participando dos festejos. Um deles é aquele que é chamado de Apolodoro e que tecnicamente vai relatar a história para a gente. Ele é um jovem que está convidado para a festa e ele não participa da discussão, fica só olhando os debatedores. E por isso ele vai relatar isso para Platão e depois disso Platão vai escrever. Só isso já tem um contexto de produção interessante, depois nós vamos discutir esse assunto em sala, a partir da leitura lacaniana e a partir de algumas reflexões que nós podemos fazer em Derrida sobre a memória. Mas deixa isso quieto por enquanto. Veja, quais são os personagens que ativamente participam do diálogo? Nós vamos ter lá então, em ordem, Fedro, Pausanias, Erixímaco, o próprio Aristófanes, Sócrates, evidentemente, Agatão, na ordem Aristófanes, Agatão, Sócrates e por fim Alcibíades, tá? Então na ordem certinha e perfeita, completa. Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatão, Sócrates e Alcibíades. Veja que esses participantes todos, cada um deles vai representar um papel diferente. Notem então que cada um deles tem uma função, tá? Essa aqui é a orelha da Sófis, então não liguem, ela está aqui em cima da mesa, ela vai participar de vez em quando. Notem que cada um deles vai representar um tipo de argumento diferente, um tipo de propensão diferente para a leitura do amor. Para isso, para a gente entender por que cada um fala o que fala, eu vou comentar um pouquinho de cada um deles, ali duas, três linhas, observações rápidas de cada um deles, para que vocês possam entender exatamente por que cada um fala o que fala. Primeiro, o Fedro. Quem que é o Fedro na ordem do dia? O Fedro, ele é basicamente um sujeito que é considerado muito talentoso, é um homem da nobreza, ele conhece, ele consegue entender muitas das coisas que estão sendo discutidas ali, ele é um bom retórico, um excelente retórico, um excelente debatedor da filosofia, um excelente sofista, um excelente poeta, sabe dobrar a lira como ninguém, conhece muito bem o idioma, conhece muito bem o grego, é um homem muito inteligente, mas ele não se destaca em nenhuma função específica, em nenhuma tecné ou arte específica. Então o Fedro é um pouco esse generalista, muito embora ele seja muito talentoso. Então ele tem essa capacidade de participar de todas as discussões, talvez sem fazer uma contribuição efetiva, nova, para qualquer um desses campos. E é bem típico aí do filho da nobreza, é o sujeito que é educado para participar desses debates, para entender esses debates. Depois dele vem o Pausanias. O Pausanias ainda é muito jovem, ele é um dos mais jovens debatedores ali, talvez o mais jovem, talvez tirando Apolodoro ali, né? Mas Pausanias é muito jovem. Tem três razões para Pausanias discutir o que ele discute, notadamente para ele falar da Afrodite Urânia e da Afrodite Pandêmia. A primeira dessas razões é justamente a juventude dele. O fato dele ser jovem faz com que ele tenha uma leitura mais jovem, uma leitura que um jovem teria naquela época do amor. Segundo, ele acaba falando o que ele fala também porque Pausanias era colega de profissão nosso, ele era jurista, ele estava mais dedicado a entender as questões jurídicas, as questões de lei, do que propriamente quaisquer outras questões de teor filosófico ou retórico. E terceiro, Pausanias era amante de Agatão, e por ser amante de Agatão, Pausanias tinha uma ligação profunda com o anfitrião, e todas as vezes que ele vai falar sobre o amor masculino, o amor entre homens, essa fala, essa intervenção que ele propõe, tem na realidade um quê de elogio a Agatão.
O nosso terceiro participante, que é Erixímaco, é justamente um sujeito que vai ter, dentro desse contexto, uma fala um pouco mais, não vou dizer uma fala mais dura, é uma fala bastante poética a fala dele, mas é uma fala que está um pouco mais ligada às condições biológicas de formação do amor, justamente porque ele é um médico que se notabilizou, inclusive, é um sujeito um pouco mais velho, um bom médico, da linha de Hipócrates, né, da estrutura e linha de Hipócrates, e justamente por isso ele acaba se notabilizando dentro desse contexto, trazendo argumentos que são mais especificamente dirigidos para esse conluio biológico, para os fatores reprodutivos, para a ligação que existe entre todas as criaturas, e justamente ao dizer isso ele vai dizer, não, essas criaturas todas que se unem para criar outros, tantos outros. Todas as criaturas da existência procuram umas às outras. Então é um argumento de caráter mais biológico e um argumento bem interessante porque realinha a discussão já na direção do que vai nos colocar Aristófanes, completando o argumento que ele tem a propor. O que ele vai colocar para nós? O Aristófanes, a gente tem que lembrar, é um dos mais velhos também do banquete, e ele é um comediógrafo. O que isso significa? Ele escrevia comédias, inclusive foi campeão do concurso de comédias em algumas ocasiões em Atenas. E o fato dele escrever essas comédias faz com que o argumento dele seja, em primeiro lugar, levado não muito a sério. Mas o que significa esse não levar muito a sério o argumento de Aristófanes? Aristófanes, tecnicamente, quando começa a falar do amor, está tentando fazer graça, ele está tentando fazer uma piadinha, buscando, escavando alguns mitos, né, justamente um mito que envolve Zeus e a derrocada do orgulho do homem, para jogar um pouco com a noção do amor como uma coisa que não surgiu necessariamente de uma ordem benigna, mas que surgiu de uma falta. E por conta disso, por conta dessa instrução, por conta dessa leitura, Aristófanes termina sendo um indivíduo que vai fazer justamente com que a gente reflita um pouco sobre esse estado, digamos assim, intersubjetivo do amor. É um argumento super relevante que ele traz e é um argumento que tem um teor filosófico muito pesado, né? Pelo menos a meu ver. A gente vai discutir isso também lá na frente, nas nossas sessões. Então Aristófanes, como comediógrafo, acaba colocando algo que poderia ser entendido num primeiro momento como um argumento para graça, para o riso, mas que acaba sendo um dos argumentos mais sérios do banquete. Depois dele vem, como nós já comentamos, o Agatão. E o Agatão, que é retórico e justamente campeão do concurso de retórica daquele ano, olha para a situação e fala assim, olha, vocês não estão fazendo elogios. Por que ele diz isso? Como o especialista em retórica, ele percebe que já depois de Fedro, logo com Fedro, começa-se um debate a respeito do que seria o amor, já que ninguém tem uma compreensão clara de quem é Eros, o deus do amor, ou de se Eros é efetivamente o deus do amor ou o único deus do amor, se ele é o mais velho, se ele é o mais jovem, em que posição ele se encontra. Ninguém faz elogios, todo mundo fica explorando a natureza do amor para poder preparar os elogios. E aí o próprio Agatão, né, mais conhecedor do exercício retórico, corrige todo mundo com certa delicadeza e começa ele mesmo a fazer um elogio ao amor, pensando-se, portanto, como vencedor do próprio concurso que ele havia proposto, né? Já vou explicar melhor isso também. Muito bem, daí, depois do Agatão, vem Sócrates. Agatão serve mais ou menos como um compilador de todos os argumentos e de todas as deposições feitas até então. Aquele que vai harmonizar tudo aquilo num texto só e que vai permitir a Sócrates uma crítica bem vertical e bem sólida a respeito do âmbito filosófico. Mas Sócrates oferece um golpe na história. Ele não fala por si. Ele fala que todo mundo ignora ali o que é o amor, mas delicadamente ele fala, eu também sempre ignorei, eu nunca soube, nunca pude descobrir por conta. Eu tive que falar com uma mulher chamada Diotima, que é sacerdotisa no templo de Afrodite. Ninguém sabe se essa mulher existiu mesmo ou não, tá? Se foi invenção de Platão, invenção de Sócrates no meio do banquete, no meio do discurso, ou se ela existiu e ele realmente conversou com ela. E aí ele começa a falar sobre as coisas que essa Diotima teria dito a eles a respeito do amor. E na realidade são reflexões filosóficas muito inclinadas para o método da maiêutica, da pergunta do parto filosófico, do parto intelectual que Sócrates propunha, e dentro desse contexto ela começa a usar essas mesmas estratégias, esse mesmo jogo de perguntas e respostas, e ali começa a florescer uma filosofia mais genuína sobre o amor. Mas mais do que isso, mais do que uma filosofia genuína sobre o amor, o que nós temos ali é efetivamente uma discussão profunda a respeito daquilo que nós entendemos como um processo iniciático do amor. E ali se revela efetivamente a verdadeira força que está por trás do texto, que eu vou guardar para a gente discutir na sessão como surpresa, tá? E o pessoal que leu o texto já deve ter descoberto lá o que é. Terminamos então o banquete com a entrada abrupta, não convidada, não vista, não prevista e num primeiro momento não organizada de Alcibiades, que vem com alguns outros convidados, ele estava festejando também, ele vem completamente embriagado com outros jovens, entra no recinto, ele que é um político, que foi general de Atenas, que
traiu a cidade para lutar por Esparta, traiu Esparta para lutar pelos persas, e enquanto lutava pelos persas, traiu os persas mandando informações dos persas para Esparta e Atenas, e depois volta a Atenas como uma figura louvada, mas muito dúbia. Esse sujeito acaba ingressando nesse espaço, embriagado, vê a estrutura do banquete, se enfronha num lugar indevido no banquete, no pior lugar em que ele poderia se enfronhar, fala da relação dele com Sócrates, fala daquilo que ele quis cultivar em Sócrates, que era uma relação amorosa, um amor, fala do seu fracasso e fala do porquê ele ainda tem tanta adoração por Sócrates. E aí nós encerramos o banquete nesse clima, que é mais pesado, justamente que é o clima de inversão de todos os argumentos que foram delicadamente construídos ao longo do processo. Ok até aqui? Veja, o que acontece, como é que está estruturado o banquete? Tem dois pontos que têm que ser levados em consideração. Primeiro, todo o banquete que envolvia essas discussões, evidentemente toda reunião envolvia debates, conversas, ele media o grau de seriedade da conversa pela quantidade de vinho que seria consumido ali. E é interessante porque, nesse caso, eles decidem que eles vão beber pouco ou não vão beber. Geralmente isso se mede pela quantidade de água que se misturava no vinho antes do debate começar. Nesse caso, essa recusa formal a beber envolve o fato de que os participantes chegaram àquele espaço já tendo bebido antes por causa da celebração que estava acontecendo lá fora. E isso é interessante, porque se por um lado eles sinalizam que eles querem fazer uma discussão séria, que eles querem fazer elogios mais concentrados, mais voltados para a qualidade artística da coisa, ao mesmo tempo eles já demonstram que é impossível fazer um discurso mais severo sobre o amor, já que eles vieram embriagados de fora. Isso manda uma mensagem sobre o tema. O amor, ele deve ser encarado e pode ser encarado, ou nós devemos encará-lo com seriedade, devemos explorá-lo, mas não devemos esperar ter sucesso, porque quando o amor traz isso para nós, quando nós efetivamente ingressamos numa raiz que pretende sucesso quanto a isso, nós sabemos que nós já estamos fadados ao fracasso. Segundo aspecto crucial da relação e da leitura do banquete. Essa leitura que envolve a organização do banquete faz com que nós tenhamos também uma preocupação a respeito da ordem que vai ser respeitada ali dentro. Se nós observarmos, alguns dos mais jovens participantes do debate estavam no começo. O Sócrates, que era um ancião, estava no final. Sócrates, de fato, recebeu um espaço, recebeu um lugar que era considerado lugar prestigioso em qualquer banquete, ou seja, bem ao lado do anfitrião. Eles ficaram em roda para discutir o assunto, e em roda, segundo a proposta de Agatão, começaram a fazer os elogios. Até que o último, do lado de Agatão, fosse fazer, então, o último dos elogios. Bem, na realidade a ordem seria essa, ele estava à esquerda, salvo engano, de Agatão. E aí, quando Alcibiades chega, e esse é o ponto que eu queria chegar, o lugar que ele escolhe para ele não é qualquer lugar, e nem tampouco o lugar fora da roda. Ele se enfia entre Sócrates e Agatão. Primeiro, pelo amor que ele sente por Sócrates. Segundo, porque é a posição mais prestigiosa. E como Alcibiades era considerado um homem belo, um homem que todo mundo queria seguir, e Alcibiades tinha interiorizado esses valores de nobreza, de elevação espiritual, de enfim, se fosse lá do que fosse, ao longo da vida dele, ele procura o lugar mais elevado para ele mesmo. Ok? Veja, essas são as observações gerais que eu tenho para fazer em primeiro momento sobre o banquete. O vídeo já está ficando longo demais, então eu vou cortar ele aqui. Peguem o livro, façam a análise desse vídeo, vão pausando, vão olhando os personagens, vão vendo a ordem, vão tentando bater essas características com os argumentos, e ao longo dessa semana nós retornamos ao nosso trabalho, e aí nós vamos ver com mais detalhes a análise filosófica do banquete. Uma última observação, o banquete não é considerado por muitos filósofos como um texto que ao longo da sua escrita contemple elementos efetivamente filosóficos. Muitos entendem que a filosofia está concentrada somente em Sócrates. Eu particularmente me alinho com outro grupo de pensamento, que entende que na realidade o banquete tem uma série de argumentos filosóficos escondidos atrás desses supostos elogios, quase elogios, ou dessa exploração argumentativa meio vaga que existe ali antes. Porque mesmo que nós não tenhamos uma estrutura de silogismos ou uma arquitetura filosófica mais severa para o período, ainda assim essas observações exalam a necessidade de certas reflexões e escondem por trás delas um discurso ontológico que o Sócrates vai avaliar. E é isso que nós vamos explorar nessas sessões para tentar descobrir qual era a verdadeira intenção do discurso filosófico presente no banquete. Se a gente segue essa linha, lá no fundo, atrás do discurso socrático, nós vamos também encontrar intenções que não estão declaradas no texto que Platão escreveu. Ok? Agradeço a atenção de vocês desde já. Fiquem na paz aí, deem uma olhadinha no livro, leiam o texto daqueles que não leram ainda, aqueles que leram, de repente deem uma olhadinha novamente à luz dessas observações, e eu volto então essa semana agora começando a leitura do texto. Ok? Se tiverem dúvidas, me procurem. Aquele abraço, até mais, pessoal.